Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia destravar para os investidores. Pessoal, o Banco do Brasil poderia pagar acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais daria o equivalente a 45% de dividend yield, fora também um grande potencial de valorização nas ações, já que o Banco do Brasil está muito abaixo do valor patrimonial e a recuperação do banco aparentemente está muito próxima, tá? Então fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Inclusive um estudo aqui nunca falado sobre Banco do Brasil, que a ação poderia subir mais de 10 vezes, ou seja, 1000%, só informações de qualidade para vocês. Então já fiquem comigo até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira do canal. Perceba que eu tenho 43,7% do meu patrimônio atrelado nas ações do Banco do Brasil. Então, de peso aí, ele é o maior, né? Que leva a carteira do canal tanto para cima como para baixo. Em segundo lugar, nós temos o Itaú, né? Aí com 23,8% aqui da carteira total. Então, os grandes bancos aqui sistêmicos da Bolsa são as maiores posições da carteira do canal. O Banco do Brasil, essa crise que tem passado aí no ano de 2025 já é de conhecimento de todos, pelo menos, até porque o mercado já falou várias vezes sobre essa crise do Banco do Brasil. E pessoal, perceba que desde o início da crise, desde o último topo do Banco do Brasil ali nos quase R$ 30, as ações já se desvalorizam mais de 20%, uma queda bem expressiva. Mas colocando numa lupa de longo prazo, a gente pode estar perdendo dinheiro com o Banco do Brasil em um ano, mas nos últimos 10 anos o Banco do Brasil gerou 456% de retorno total. Então foi uma empresa boa, tá? No longo prazo, nos últimos 5 anos gerou 62% de retorno. Isso mesmo com todo o detrator do agronegócio, queda aí no lucro líquido, ainda assim o Banco do Brasil está gerando valor. E acredito, pessoal, que este momento de queda nos resultados possa já estar chegando ao fim, tá? Até porque o Banco do Brasil, ele não teve uma queda estrutural no seu resultado. Pablo, como assim estrutural? Existem dois tópicos aqui no mercado financeiro, dois termos que a gente apelida, né? A queda estrutural e a queda pontual. O Banco do Brasil, ele tem enfrentado uma queda pontual relativa ao agro, não é estrutural, não está prejudicando ali o banco, a sua receita. Não é à toa que quando a gente olha aqui, ó, no próprio Investidor 10, a gente vê que a receita do Banco do Brasil continua boa. Ele continua gerando aí 300 bi de receita, ó. Olha só, anualmente ele vem crescendo. E colocando aqui a receita numa lupa trimestral, olha só a receita líquida dele, vem crescendo trimestre após trimestre. Então a gente vê que a receita líquida do Banco do Brasil segue crescendo, pessoal. O que tem acontecido, que está servindo aí de queda no resultado, o Banco do Brasil que estava lucrando ali, ó, seus 9,5 bilhões agora cair para 3,8, é justamente o agro. A inadimplência segue se valorizando forte, tá? Uma inadimplência que estava ali em 2 a 1,5%, agora está em 6%. É a maior inadimplência da sua história no setor agrícola. Por quê? Porque veio um fator em cheio, tá? Tanto a alta da taxa Selic, os agricultores não conseguindo pagar, se alavancaram muito naquele boom do agro e a desvalorização no preço das commodities agrícolas, como a soja, o milho, o algodão. O agro em peso está sofrendo. Não é à toa que outras empresas do agro, como a SLC Agrícola, Boa Safra, também seguem sofrendo em peso, não somente o Banco do Brasil. Então, para quem pensa que o Banco do Brasil é um banco previsível, não, pessoal, ele é um banco cíclico, tá? Ele é um banco comoditizado. Ele tem sim momentos de bonança, pagar bons dividendos, e outros momentos vão ser um pouco mais fragilizados. Mas sabe o que me atrai no Banco do Brasil? É que de todas as empresas cíclicas que a gente tem na Bolsa, mesmo nos momentos fragilizados, ele ainda paga um dividendo interessante, na faixa de 5 a 6% ao ano, tá? Não é um dividendo de se jogar fora. Por quê? Porque mesmo em crise, o banco ainda mantém
os pagamentos de forma trimestral. E agora, pessoal, neste ano de 2025, qual que é a perspectiva de lucro? Nós temos uma notícia muito positiva, tá? Inclusive aqui para o curto prazo. Olha só, nessa matéria aqui, né, do Eu Quero Investir. O peso do agro em 2025 ainda limita a recuperação do Banco do Brasil. Porém, pessoal, o mercado tá tão pessimista com o Banco do Brasil, que já no quarto trimestre, aparentemente, a gente pode ter uma leve recuperação. Ó. A administração acredita que com a nova alíquota efetiva, que já estava no nível do terceiro tri, isso sugere que o pior já passou. E perceba que, claro, o ambiente está longe do ideal, mas já vê que o quarto trimestre de 2025 em diante para o ano de 2026, o banco já terá uma recuperação gradual, por mais que ela seja módica, por mais que ela seja leve. E já para o banco estar lucrando 3,8 bilhões por trimestre, a gente pode supor que no quarto trimestre de 2025 o Banco do Brasil possa lucrar 4,5 a 4,2 bilhões, o que já seria uma melhora. Se a gente colocar aqui, ó, 4 bilhões mais 3,8 do segundo tri e mais 7,4 do primeiro trimestre, poderíamos ter um lucro total de 19 a 20 bilhões. O próprio Banco do Brasil observa um intervalo de guidance nesse ano de 18 a 21 bilhões de lucro, tá? Então perceba que ainda assim o banco está lucrativo. O que está acontecendo é de fato aí uma crise muito pontual. E já supondo uma recuperação no ano de 2026, a gente tem que observar comportamento, tá, pessoal? Probabilidade. Quando a gente coloca aqui, ó, numa lupa anual, toda vez que o Banco do Brasil passou por um período difícil, no ano seguinte ele tende a ter um salto no lucro de 20%. Se esse cenário se repetir, ó, 2017 aconteceu, 2020 também aconteceu. Se a gente pegar numa lupa mais longa, antes até mesmo de 2015, aqui ele não teve prejuízo, tá? Aqui foi algo muito pontual, mas em 2013 ele teve lucro. Também aconteceu uma boa recuperação do resultado. Toda vez o Banco do Brasil cresce 20%. Então, quanto que seria 18 bi mais 20% de crescimento? Seria aproximadamente um lucro de 21 a 22 bilhões. No cenário mais conservador possível, o Banco do Brasil, já no próximo ano, tá, poderia ter um resultado trimestral na faixa de 5 a 5,5 bilhões por trimestre. Então, já para o próximo ano de 2026, o que a gente pode esperar? Uma recuperação no lucro. Então, o mercado aparentemente já precificou essa queda no lucro do Banco do Brasil. Por isso que eu vejo o pessoal falando aí, Banco do Brasil a R$15. Pessoal, pode ser que isso não aconteça. Para primeiro de conversa, que a taxa Selic para o próximo ano já vai começar a se reduzir, tá? Na verdade, próximo ano não, já estamos em 2026, tá? Minha cabeça ainda tá em 2025. Acabamos de entrar em 2026 e o Banco Central já observa que a taxa Selic vai começar a se reduzir para 12,5%, uma queda expressiva. E com uma Selic mais baixa, o Banco do Brasil tende a se beneficiar, com custo de captação mais reduzido, uma melhora no agronegócio e, consequentemente, o resultado engatando ali um crescimento mais sustentável. E se eu colocar aqui, ó, a própria relação preço-lucro no Banco do Brasil, 124 bilhões, e dividir por um lucro de 22 bilhões no próximo ano, a gente tem uma relação preço sobre lucro de 5,6, o que o banco estaria barato, já colocando essa recuperação do resultado. O mercado está subestimando a capacidade de recuperação do Banco do Brasil, como já aconteceu em anos passados. E perceba que isso já se embute no preço, ó. O preço sobre valor patrimonial está muito baixo, pessoal. Somente para o Banco do Brasil retornar ao preço sobre valor patrimonial, as ações do banco precisariam se valorizar 47% na cotação. Então, para quem pagou 26, 25, 24 reais, pagou barato. Se você comprou aqui em 0,77, você também pagou descontado. Até porque já o banco estando abaixo de 1, já denota um desconto. É claro que ninguém vai acertar o fundo do poço, pessoal. Não existe isso, tá? E quem afirmar para você que acertar o fundo do poço numa empresa é real, está mentindo. A gente nunca sabe o fundo do poço, mas a gente tem um juízo de probabilidade. A probabilidade do Banco do Brasil subir agora é muito mais elevada do que ele continuar caindo, porque o mercado já espera o pior para o Banco do Brasil. Algumas casas projetam até de que o lucro do Banco do Brasil no próximo ano poderia ser de apenas 15 bilhões. Então você percebe que tá tão ruim que qualquer sinal de melhora já seria motivo para as ações subirem, tá? Outro fator aqui que poderia também fazer a ação do Banco do Brasil disparar no próximo ano seria a eleição. Caso um governo de centro-direita vença o poder, a ação do Banco do Brasil poderia também se apreciar fortemente, retirando desconto e ficando negociando aí com pares privados, como o Itaú, o Bradesco ou o Santander, tá?
Agora colocando, pessoal, outro estudo aqui muito interessante sobre Banco do Brasil, além dessa notícia. De fato, a notícia fala que já para 2026, tá? Vai ter sim uma leve recuperação, mas eu tô falando aqui, ó, desse estudo, pessoal. Esse estudo de Banco do Brasil é fenomenal. Olha só, para quem compra Banco do Brasil nos preços de em baixa, como está agora, ó, em 2004, o Banco do Brasil estava passando por um cenário até pior do que o atual, tá? Porque a gente tinha uma taxa Selic girando em 29% ao ano na época, estava tendo a primeira implantação do Plano Real, tava tendo a questão ali também, né, consequentemente do agro sendo prejudicado neste ano. E olha o que aconteceu para quem comprou o Banco do Brasil no período. Uma alta de mais de 1.500%. A ação se multiplicou por 15 vezes, fora os bons dividendos que foram pagos. Olha para quem comprou em 2016, também teve aí um grande potencial de valorização. E olha só onde o preço do Banco do Brasil está muito parecido, né, com a relação ali do que tinha em 2016 a 2004. E esse preço é o preço sobre earning yield, tá? A gente percebe preço sobre lucro e preço sobre, né, earning yield, o fluxo de caixa. Então o Banco do Brasil está barato, tanto no nível de 2016 como no nível de 2004. Se essa história se repetir novamente, o banco poderia ser um grande multiplicador de capital para os próximos anos, tá? Fora também olhando pela lupa do PVP, o PVP do Banco do Brasil está muito parecido com 2016 e também 2004. E olha só, para quem comprou nesses momentos de baixa, por ser uma ação cíclica, consegue sim um potencial de valorização bem acima da média. É por isso, pessoal, por esses motivos que eu tenho o Banco do Brasil como maior posição. Por mais que ele seja menos previsível que o Itaú, até porque o Itaú, né, é o maior banco de qualidade que a gente tem aqui na bolsa. Mas, pessoal, não é somente a qualidade que define retorno, tá? O Banco do Brasil também é de qualidade, porém inferior ao Itaú. Porém, aí é que tá, ele acaba sendo muito mais barato, que traz mais assimetria para o investidor e conseguir uma rentabilidade composta mais elevada. Tanto que se a gente alongar o longo prazo, o Banco do Brasil deu mais retorno que o Itaú, tá? Desde o Plano Real, o Banco do Brasil gerou aí aproximadamente mais de 23% ao ano na média, enquanto o Itaú ficou em 20%. 3% a mais já poderia multiplicar o seu capital em um nível bem mais expressivo. E agora que, claro, o agro está sendo um detrator para o Banco do Brasil, ele tem focado, pessoal, nessa questão um pouco de mais de carteira de consignado. E perceba que ele é o segundo maior player, ficando atrás aí apenas do Itaú, tá? Isso aqui seria já uma boa notícia, ó. O destaque é o crédito consignado, cujo saldo supera 12 bi, posicionando o banco como o segundo maior player do mercado, atrás apenas do Itaú Unibanco. O Itaú ele acaba sendo líder ali no crédito privado e corporativo, porém o Banco do Brasil está se posicionando nesse setor, tá? Então quando o agro está passando por um cenário difícil, quem sabe no futuro o Banco do Brasil não seja mais tão comoditizado e fique muito parecido com o Itaú, trazendo uma previsibilidade interessante para os investidores. Então eu acho uma ação com muito potencial, tá? E desacreditada pelo mercado. É aquele velho ditado quando a gente fala uma ação desacreditada no momento impopular acaba trazendo um potencial de rentabilidade muito mais expressivo do que outras empresas, tá? Se eu jogar aqui, ó, o preço justo do Graham, observando pela lógica do Benjamin Graham, preço justo, mesmo perpetuando o Banco do Brasil com 18 bilhões de lucro para o próximo ano, a gente tem, tá, um banco sendo negociado muito abaixo do preço justo. O preço justo do Banco do Brasil hoje seria de R$ 47,00, que dividido por este preço atual aqui, ó, de 22, nos dá um potencial de valorização de 114%. Fora também bons dividendos, né? Porque mesmo num cenário ruim ele ainda vai pagar o mínimo de 5 a 6% e já com uma recuperação no lucro ele pode voltar a pagar sim seus 8 a 9% de dividend yield. Utilizando aqui, ó, um menos payout, né, de 30% vezes ROI, o ROI médio do Banco do Brasil nos últimos 25 anos foi de 15,5% ao ano na média. Então você poderia ter 10,8% ao ano de crescimento no seu lucro para os próximos 20 a 25 anos que seja. E aí se você somar com um dividendo de 8,5% mais uma taxa de reinvestimento e mais reprecificação no preço da ação, o Banco do Brasil poderia gerar 22,3% ao ano na média de retorno. Então fica superior ao Itaú, que pode gerar de 19% a 20%. Mas, pessoal, é aí que tá? A volatilidade é maior, precisa de mais acompanhamento, não é a qualquer preço que você pode pagar no Banco do Brasil. Não é que nem o Itaú, que você pode ter o luxo de pagar mais caro. O Banco do Brasil tem os momentos certos de compra, tá? Se você pagar caro, o seu retorno vai ser medíocre. Então, assim, vai precisar de longo prazo, obviamente, né? Mas pagando barato, você vai ter, sim, uma rentabilidade bem mais expressiva. E mesmo para quem não pagou tão barato, até porque numa lupa aqui de 10 anos, se você pegou aqui, ó, nesse fundo de 2016, você conseguiu ainda mais, tá? Do que 400%.
2%. Isso mostra de que comprar em momentos certos dá a diferença. Ó, para quem comprou o banco aqui, ó, em 2016 a R$5, hoje o banco vale 22. Então 22 dividido por 5, você teve 400 e 400% só de valorização, tá? 340%. Somando dividendos pagos no período, você teve ali somando uns 600% de retorno. O que dá uma taxa anual composta nesses últimos anos, somando dividendo e mais valorização para você que pegou a ação no fundo. Nem todo mundo conseguiu pegar. Você conseguiu 21,6% ao ano na média. Então por isso que é bom você já ter um caixa reservado para Banco do Brasil, tá? Porque crises vêm e vão, principalmente porque é um banco aí o cíclico, tanto na questão do agro e também na questão da política, tá? É um banco muito ali político, estatal, né? Que acaba tendo ciclicidade. Mas, pessoal, é um banco de muita qualidade. Inclusive, de todos os bancos aqui na Bolsa, ele é o com menor índice de eficiência. Ou seja, ele não tem custos, tá? Consequentemente aí, ó, para cada 100 de receita, ele consegue tanto uma boa margem e consegue aí esse índice de eficiência mais reduzido. Então, por isso, essas são as vantagens competitivas do Banco do Brasil. Por isso que hoje, no cenário atual, acho-se uma oportunidade, nada se trata de recomendação de compra ou de venda e acho que sim, o momento atual é reversível e pode trazer um bom potencial de valorização e crescimento para os investidores. Ué, Pablo, e esse dividendo de R$10 por ação? Será que você tá aí viajando na maionese? Olha, pessoal, óbvio que não, tá? Se a gente pegar aqui, ó, dividendos pagos, o Banco do Brasil costuma pagar de R$3 a R$2 por ação facilmente no momento tranquilo do banco. Consequentemente, se você projetar R$3 por ação em 5 anos, você supera R$10. Para você que está comprando a 21, você pode ter um yield on cost lá no futuro de 71% só de dividendos, fora reinvestimento, fora valorização. Então o potencial de Banco do Brasil poderia ser bastante interessante, tá? Nossa, Pablo, gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e não faço a mínima ideia de onde começar. E para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, me trouxesse ali uma qualidade de acompanhamento melhor. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Isso mesmo que vocês ouviram. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está dada, mastigada aí para vocês. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes players, grandes investidores do mercado. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula de John Greenblatt, tá? Que usa uma estratégia aí muito afiada para selecionar ações na bolsa. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, e onde que eu encontro o link aí desta maravilha? Eu tô querendo muito adquirir. Bom, pessoal, estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também que você pode se tornar membro aqui do canal, pessoal, apenas por R$19,99 por mês para ter um conteúdo bem mais imersivo do que a parte pública. Fora também acessa o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, que a princípio, para você adquirir o curso individualmente e ser seu para sempre, você pode adquiri-lo por R$2.090. O link está na biografia do canal. Mas se você quer ter as aulas do curso, sendo membro do canal, você pode ter acesso a tudo por apenas R$19,99. Então, seria muito mais inteligente você se tornar membro. Fora também, né, vídeos de qualidade, microcaps, small caps, que eu não posto aqui nos vídeos públicos do canal. Então, sem compromisso, torne-se membro e já aproveita aí um conteúdo muito mais imersivo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua visão aí de médio a longo prazo. Em particular, tenho as ações do Banco do Brasil, não sigo comprando no momento porque já é uma grande posição da carteira do canal. Perceba que mesmo eu aí adquirindo outras empresas, o Banco do Brasil está aí com 43% da carteira total. Ainda é muita coisa, né? E pretendo continuar que ele permaneça assim, tá? O Itaú em segundo lugar, porque eu acho que essas assimetrias no Banco do Brasil proporcionam bastante retorno para nós no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!